O que é que está acontecendo em Cuba? Essa é a interrogação da política internacional. Face a essa questão, nós vamos conversar um pouco sobre o que está acontecendo em Cuba. Vamos tentar entender o que está acontecendo em Cuba. Vamos voltar um pouco o tempo, a história. Cuba, nos anos 50, era governado por um cidadão de nome Fulgêncio Batista. O Fulgêncio Batista era um ditador. Ele estabeleceu, por exemplo, a pena de morte em Cuba. A situação econômica de Cuba era ruim. O país produzia praticamente tabaco e açúcar. Tudo era exportado para os Estados Unidos. A relação do Fulgêncio Batista com os Estados Unidos era uma relação umbilical. Enquanto que os Estados Unidos protegiam Cuba, Cuba fornecia matérias-primas para os Estados Unidos, principalmente açúcar. Assim, Cuba estabeleceu uma dependência muito grande dos americanos, enquanto que a população civil, a população geral de Cuba, vivia num estado de miserabilidade muito grande. Era uma ilha atrasada, pouca produtiva, sem assistência médica. A educação em Cuba realmente era muito ruim. Havia uma elite de fazendeiros que dominavam economicamente o país, vivia sob a tutela dos Estados Unidos, era ponto de turista americano, e Cuba, a população começou a se revoltar. E um grupo de pessoas que foram denominadas depois de guerrilheiros fundaram um movimento chamado Movimento 26 de Julho. Esse movimento foi capitaneado por Fidel Castro e seus irmãos, e eles se entrincheiraram uma época no México, depois nas montanhas de Cuba, principalmente na Serra Maestra. E lá eles se organizaram num movimento de guerra de guerrilha. E aí incorporou-se a esse movimento pessoas de praticamente toda a América Latina. Tinha mexicano, tinha argentino, o mais famoso dela era o Ernesto Che Guevara, havia colombiano no movimento. Então eles estavam se organizando e cresciam em número de pessoas que iam para guerrilhas, havia mulheres na guerrilha, havia pessoas muito jovens na guerrilha, e eles passaram a usar a técnica de fustigar o inimigo e se esconder, fustigar o inimigo e esconder. O movimento foi crescendo e a situação econômica de Cuba não permitia que houvesse um tempo muito longo desse movimento de guerra de guerrilha. O presidente avaliou a situação e terminou fugindo. Fulgêncio Batista foge, e os irmãos Castro, a família Castro, principalmente o líder Fidel Castro, assume o país. Então, a primeira coisa que eles tentaram fazer foi uma reforma agrária. Eles distribuíram terra para os cidadãos com a ajuda de pessoas de fora, da Espanha, de outros países da América do Sul, organizaram a infraestrutura do país, passaram a explorar petróleo
E Fidel tentou negociar com os Estados Unidos, tanto é que ele falou na Assembleia da ONU nos Estados Unidos e mostrou, e no início ele não pensava em implantar um comunismo, mas os Estados Unidos não quiseram conversa, não quiseram negociar, só não prenderam Fidel Castro porque ele estava no ambiente internacional, estava no plenário da ONU, e ele teve o salvo-conduto, voltou para a ilha. Dada a situação de falta de apoio internacional, e nesse momento foi uma grande mancada dos Estados Unidos, ele vai se aliar à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Rússia. Então, a União Soviética, né, mais especificamente a Rússia, ela começa a ajudar Cuba, fornecendo petróleo, fornecendo técnicos, assistência à agricultura, forneceu armamento e preparou Cuba para uma possível invasão. Houve a famosa crise dos mísseis, que os russos quiseram colocar mísseis em Cuba. Cuba fica 100 quilômetros dos Estados Unidos. Para a geopolítica mundial, se os russos conseguem, os Estados Unidos estariam mal lençóis. E aí o que aconteceu? Quase que o mundo entra numa guerra, numa terceira guerra mundial. Obviamente que eles negociaram, inclusive as grandes potências, os Estados Unidos e a União Soviética, negociaram, e de forma, inclusive, secreta. Recentemente é que saiu reportagem sobre isso, e a União Soviética desistiu dessa história dos mísseis, e os Estados Unidos saíram de frente de Cuba, os navios americanos, mas mesmo assim decretou um bloqueio continental a Cuba, cortando produção de alimentos, envio de alimentos para a ilha. Dessa forma, esse bloqueio sufocou a ilha. Mas mesmo assim, a ilha resistiu, as autoridades cubanas resistiram, implementaram um sistema educacional reconhecido no mundo como um dos melhores, implementaram uma medicina também conhecida no mundo como das melhores, embora haja o que a gente chama hoje de fake news, dizendo que no Brasil havia médico veterinário cuidando das pessoas. Isso foi uma grande mentira, né? Isso é lógico, era para tentar queimar os cubanos. Era uma guerra de guerrilha verbal e ideológica, né? Ninguém de sã consciência entrou nisso, mas sempre tem algumas pessoas que acreditam, né, nesse tipo de bobagem, que tinha veterinário cuidando das pessoas aqui no Brasil. Imagina. Mas, enfim, Cuba estabeleceu um sistema educacional, um sistema de saúde, um sistema de infraestrutura muito eficiente. Obviamente que não havia cubanos satisfeitos com o regime comunista, assim como não havia os sistemas de direita, de ditadura de direita, como havia na América Central. As ditaduras de direita e de esquerda são muito semelhantes, e o povo cubano já tinha passado pela ditadura mantida pelos Estados Unidos e Fulgêncio Batista. Agora os comunistas chegam ao poder e também implantam uma ditadura. Quer dizer, hoje o comunismo está provado que não deu certo em lugar nenhum. Só existe comunista hoje a Coreia do Norte. Embora o senso comum, algumas pessoas acham que se você não falar de acordo com o linguajar dele, é comunista. Qualquer coisa você é comunista. E o outro lado também, você é nazista, é fascista, é homofóbico. Então fica essas expressões aí, mas no fundo isso é fantasia, né?
Cuba consegue se reabilitar e passa a ser importante no cenário geopolítico mundial. Com a saída da União Soviética, a infraestrutura de Cuba começa a se deteriorar, principalmente exploração de petróleo, a tentativa de encontrar petróleo e a ajuda da União Soviética com a sua destituição. A Rússia mantém durante muito tempo a ajuda, mas a Rússia também entra em crise, não a crise semelhante à cubana, obviamente, mas a crise geral do capitalismo, porque ela entra para o sistema capitalista, faz reformas rápidas, e isso aí daria um outro vídeo, e ela entra para o sistema capitalista. Muito bem. Cuba sente, com a falta de ajuda da ilha, principalmente Havana, ela faz uma transição política, entra no poder um civil que nasceu quando a Revolução já tinha sido instalada, mas era um homem de confiança da família Castro. Ele é eleito pelo Partido Comunista, mas a juventude cubana, que não teve a oportunidade de participar e nem sentir o que foi Cuba na época da dominação do Fulgêncio Batista, começou a se revoltar. Porque o jovem sempre quer... Os jovens dos países socialistas sempre tiveram o mesmo interesse dos países capitalistas. Ao menos tinham muita curiosidade sobre isso. O polonês foi assim, o pessoal da República Tcheca foi assim. Houve uma recente distribuição de propriedade privada para algumas pessoas em Cuba. Na Constituição cubana, em 2019, foi colocado que as pessoas têm direito à propriedade privada. Então, se institucionalizou o que já havia sendo feito em Havana. Por exemplo, lá no subúrbio de Havana, havia, na zona rural, havia cooperativas privadas, cooperativas espanholas privadas. Cuba se associa de forma também num consórcio privado de aviação, a Cubacan, Cuba e Ilhas Canárias. Então eles se associam. Vendo tudo isso, o governo Barack Obama estabelece relações diplomáticas que haviam sido cortadas com Cuba. Coloca uma embaixada lá em Havana e o governo cubano a embaixada nos Estados Unidos. Mas, com o governo Trump, as aproximações entre os dois países diminuíram devido à política agressiva que o Trump tinha não só com Cuba, mas também com países do bloco ocidental. E a diplomacia trumpista era a diplomacia dos chamados gaviões do Pentágono e do Congresso americano. Pois é, a juventude cubana, como havíamos dito, ela tem hoje aspirações como qualquer jovem dos países capitalistas. Eles estão com celular, Wi-Fi, estão vivendo uma vida semelhante ao dos países capitalistas. E aí a revolta, sem um motivo concreto, segundo os analistas, ela começa a explodir. A insatisfação, aí vem a repressão. Isso aumenta
ainda mais a insatisfação e chama a atenção do mundo. De forma que hoje as potências estão ali olhando um pouco para a América Central, embora não mais com aquele olhar ávido que havia no período da Guerra Fria, porque hoje uma revolta na América Central, seja de qualquer país, não tem muita repercussão mundial. Tem manifestação dos direitos humanos, de garantia dos direitos individuais das pessoas, isso sim, né? As ONGs se manifestam, mas do ponto de vista geopolítico não tem mais aquela força ou aquele interesse das grandes potências em saber o que está acontecendo com o país. A situação é muito mais de imprensa do que realidade. A vida em Cuba deve voltar ao normal. O presidente já está negociando com as lideranças do movimento, apesar de que parece que o movimento é meio espontâneo, e se isso é verdade, não deve levar a grandes consequências. Então, o que tem que perceber é que há um anseio, principalmente da juventude, por mais liberdade. E paulatinamente o governo cubano ele tem dado uma abertura maior do que os seus antecessores. Cuba continua sendo ainda um nome na medicina, um nome na educação, sofreu boicote internacional, os países estão voltando a estabelecer relações diplomáticas, o Brasil estabeleceu no governo do presidente José Sarney. Dessa forma, esse movimento ainda não tem uma substância que lhe permita ser de longa duração. Não é um movimento de guerra de guerrilha, é um movimento de insatisfação, é a juventude que está insatisfeita. Esse é um momento para o governo cubano prestar muita atenção nas reivindicações da juventude e mudar o que tiver que ser mudado. Estabelecer novas diretrizes e colocar o país no rumo. Agora, voltamos a repetir. A meu ver, principalmente, eu acho que o regime vai cada vez mais se abrir para o sistema capitalista democrático. É devagar, porque nenhum país comunista é exemplo, e já falamos, hoje só existe a Coreia do Norte, é exemplo de liberdades individuais, de liberdades coletivas. E o único país que tem é a Coreia do Norte. Então a Coreia do Norte não é espelho para ninguém, mas também os países não podem ficar subjugados às grandes potências capitalistas. Ok? Então espero que essa nossa conversa tenha ajudado a entender um pouco o que está acontecendo em Cuba.